Olá a todos do portal Luz Espírita. Olá a todos da Rádio Rádio Nova Fraternidade que nos acompanham pela internet. Também mandar o nosso boa noite para aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube. Nós estamos também gravando a imagem desse estudo de hoje e agradecer ao Senhor da Vida pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para estudarmos sobre a doutrina dos Espíritos, que vem nos consolar, nos esclarecer, nos iluminar sobre tantos assuntos. Eu queria só saber se o som está chegando bem para todos aí e avisar que vocês podem formular perguntas. Basta entrar no site do portal Luz Espírita, entra no chat, lá, não é, onde a gente vai estar postando as perguntas, e em seguida o pessoal vai encaminhar para a gente aqui através do Skype. Eu estou falando através do Skype para os trabalhadores e eles irão encaminhar então as perguntas. Vocês podem ficar inteiramente à vontade, mesmo temas que vocês já tenham respostas, mas que são de interesse público a respeito da análise das principais críticas dos opositores à doutrina espírita. Nós queremos fazer então um pequeno estudo. Nós vamos falar cerca de 1h30, né? Nesse espaço vamos ter uma abertura para a colocação das perguntas e em seguida as considerações finais. Então agradecer, saudar a todos, né, com o nosso abraço. Estamos transmitindo aqui de Brasília, onde atualmente resido, e então vamos para o nosso estudo. Nós já fizemos, em verdade, a primeira parte desse estudo em outra sala virtual, lá na sala Falando de Espiritismo, na Rede Amigo Espírita, e nós fizemos a primeira parte dessa questão dessas análises das críticas. Muitos de vocês já assistiram, não é? O vídeo está disponível também no YouTube, o que é Espiritismo, Análise das Críticas, e onde tentamos responder algumas das questões. Agora nós vamos fazer um aprofundamento, será o segundo módulo, e vamos ver mais a questão do ponto de vista do materialismo, né? As críticas dos materialistas, daqueles que se declaram ateus, e vamos então fazer uma continuação do estudo anterior, mas vocês podem formular perguntas mesmo que tenham sido já respondidas no programa anterior. Eu quero então agradecer a todos. Então vamos pedir a Jesus, né? Nosso mestre, amigo, generoso e bom de todos nós, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos mantenha em sua paz. Homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, à longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Essa poesia do espírito Amor Ornelas foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e se chama Homenagem a Kardec. Bom, meus amigos, nós vimos também no estudo anterior questões sobre a crítica à comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, não é? E vimos que boa parte das pessoas que criticam o espiritismo, na verdade, não o conhecem, ou não o conheceram da maneira mais adequada, que é, sobretudo, nas obras basilares, fundamentais da doutrina, que são as obras publicadas por Allan Kardec, dos ensinamentos que foram trazidos pelos espíritos superiores desde 1857 até 1869, quando ele retorna então ao mundo espiritual. Então vejamos que boa parte desses problemas
cinge-se a isso, a realmente a sabermos o que é espiritismo, porque nem todo livro mediúnico, nem todo livro psicografado, nem todo médium é verdadeiramente espírita. Então há que se considerar que, enquanto que Kardec foi um estudioso, um pesquisador, um cientista, professor, não é? Um poliglota, ele recebia a orientação dos espíritos como Erasto, dizendo que é preferível rejeitar, não é, 10 verdades a citar uma única mentira. Muita gente no movimento espírita, sobretudo no movimento espírita brasileiro, é natural, não é? Com o excesso de credulidade, aceitam qualquer tipo de comunicação, sem nenhum crivo, sem nenhum critério, sem nenhuma lógica, nenhum bom senso. Então, por isso também Kardec vai instituir o controle do ensino da universalidade dos espíritos, dizendo que uma nova revelação, para ser considerada verdadeira, ela deveria passar não somente pelo crivo da lógica, do bom senso e da razão, mas também que ela deveria ser ministrada por diferentes espíritos, através de médiuns diversos, estranhos e sem contato entre si, e sem estarem sob a mesma influência. E isso daria um caráter, não é, da universalidade, comprovando que uma nova revelação, não uma comunicação de cunho moral, um conselho, não, mas uma nova revelação ter essa característica, como foi a doutrina espírita. Então, primeiro ponto, esse. Segundo ponto, a gente sabe das limitações dos médiuns, como vimos também no estudo passado. Estamos encarnados e temos também uma série de dificuldades para estabelecer o contato mediúnico, que são raríssimos médiuns com a potencialidade, por exemplo, de Chico Xavier. Então, nós vamos ter muito mais mediunidade de inspiração, não é? Como é o meu caso, mediunidade de inspiração, como o próprio codificador vai estudar no Livro dos Médiuns, e vamos ter alguns raros que vão ter essa capacidade mais ostensiva da chamada mediunidade. Então vamos para a análise que normalmente é trazida pelos irmãos, né, materialistas. Aliás, pessoal, o objetivo nosso hoje aqui não é jamais de converter ninguém, nem de criticar ou atacar qualquer religião, porque nós respeitamos sinceramente todas aquelas religiões, aquelas filosofias sérias, porque elas nos transformam em pessoas melhores e permitem a ligação nossa ao Criador. Então, o primeiro ponto que vamos considerar é que o materialismo em si mesmo ele é uma doutrina muito prejudicial a rigor. Porque a pessoa acreditando que não haverá nada após a morte, ela deveria então o quê? Viver da maneira talvez mais inadequada, porque acredita que não terá consequências a responder em relação aos seus fatos. Então o Espiritismo, ao combater o materialismo, que é o principal inimigo da doutrina espírita, enquanto que as religiões ele veio para fortalecê-las, esclarecê-las, iluminá-las, e o materialismo, por exemplo, eu tenho, por exemplo, na minha família, meu pai é materialista. Eu fui ateu durante 12 anos, então fico muito à vontade para falar com os nossos irmãos ateus, que tem muita gente boa, enquanto que muitos religiosos como nós, trazemos muitas imperfeições e dificuldades ainda. Mas, certa vez eu perguntei, papai, o senhor acha o suicídio uma coisa boa? Ele disse, não, o suicídio não é uma coisa boa. E o senhor acha que o aborto, o uso das drogas, uma série de problemas que são oriundos do materialismo são bons? Ele disse, não, realmente isso não é bom. Eu disse, olha, então, papai, enquanto o senhor não sabe, não tem certeza, enquanto já que para o senhor a ciência não provou, como que se precisasse provar, a existência de Deus ou do Espírito, o senhor então não defenda, não divulgue o materialismo, porque ele é uma doutrina que leva ao suicídio, leva à depressão, leva ao uso das drogas, à irresponsabilidade sexual, a muitos crimes, à corrupção, porque a pessoa acha que morreu, acabou. Então, o primeiro ponto do materialismo é isso, Agora, Nazareno, por que o Espiritismo, que surgiu na França, floresceu tanto no Brasil, nós já falamos aqui da vez passada, porque o maior divulgador do Espiritismo foi Chico Xavier. Se Chico Xavier tivesse nascido na França, a França seria o maior país espírita do planeta. Mas veja que quando surgiu também a doutrina espírita, ela surgiu justamente numa época em que era a nova deusa, era a razão, era a ciência. Então nós tínhamos o positivismo crescendo, o racionalismo. Então tudo que era religião era considerado algo desprezível, algo que não valia a pena estudar.
Então o Espiritismo chega justamente nessa hora para trazer uma contribuição, iluminar as ciências, a filosofia, trazendo esse aspecto ético-moral, já que ele não é uma religião propriamente dita, não é? Ele é religião somente no seu sentido mais amplo, porque promove a religação do homem ao Criador. Mas ele não é religião porque não tem rituais, não tem hierarquia sacerdotal organizada, liturgias, dogmas, enfim, ele não tem nada de aparência de culto exterior, então nada semelhante a religiões, e pelo contrário, a pessoa pode inclusive ter sua religião e ser também, acreditar nos postulados da doutrina espírita. Então, na época em que surgiu, os fenômenos eram muito abundantes, Nós falamos aqui também das irmãs Fox no mês passado, que não eram espíritas, aquilo não era espiritismo, Nós não temos como aferir a veracidade disso ou não. O espiritismo vai iniciar mesmo com a publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Vejam que depois de algum tempo surgiram questões a respeito do animismo, uma expressão que não havia na época de Kardec, mas que ele, nas obras básicas, orientado pelos Espíritos, comenta de que havia pessoas que tinham faculdades independentemente de espíritos, ou seja, que existem paranormais, que existem pessoas com faculdades que nós chamamos anímicas. Então, como não era o seu objetivo, porque o objetivo dele era estudar os espíritos, comprovar a realidade do mundo espiritual e buscar informações dos espíritos superiores, porque há espíritos também pseudo-sábios, como nós já vimos da vez passada, espíritos que sabem tanto ou menos do que nós, espíritos enganadores, como João nos ensina, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais que são de Deus. Ele vai, então, focar na questão mediúnica. Enquanto que há faculdades, por exemplo, que independem dos espíritos, como por exemplo, a presciência, o desdobramento, alguns fenômenos de cura, e há os fenômenos anímicos mediúnicos. E o Kardec vai estudar um caso em que um jovem rapaz, ele via, por exemplo, como se fosse uma espécie de raio-x, de ultrassom, as doenças que se manifestavam no corpo da pessoa, mas no dia que eles vão fazer uma experiência, ele apenas estava fazendo um diagnóstico, mas não curando. E quando perguntaram por quê, ele, que não era espírita, vai responder que é porque o seu anjo, o anjo doutor, o anjo médico, na verdade um espírito com conhecimento de medicina, não se encontrava naquele instante com ele. Então ele apenas tinha a faculdade de ver através do corpo, perceber os locais onde as doenças estavam instaladas, mas a cura mesmo era. Então era um fenômeno anímico-mediúnico. Então, logo em seguida do desencarne de Kardec, houve a publicação de um livro de um escritor alemão, questionando realmente a questão da mediunidade, atribuindo tudo ao animismo. Logo em seguida, o médico, o Dr. Alexander Aksakov, inclusive médico do czar da Rússia, ele vai publicar Animismo e Espiritismo, explicando que realmente há dois tipos de fenômenos. Fenômenos que dependem só da pessoa, os anímicos, e os fenômenos que têm o concurso, a ajuda, a participação dos espíritos. Então, fazendo essa classificação. Logo em seguida vieram mais pesquisas, a metapsíquica com Charles Richer, com o Prêmio Nobel da Medicina. Também depois os pesquisadores Heine, ele e sua esposa Louise Heine, fazendo uma série de pesquisas sobre, enquanto que Kardec se preocupava com o fenômeno mediúnico, Richer e Heine se preocuparam com o fenômeno anímico. Eles queriam estudar os fenômenos paranormais e não chamavam nem de médios, mas sim de sensitivos. Então começou a achar que era só um fenômeno tipicamente anímico. O professor Clóvis Nunes, de Feira de Santana, na Bahia, um expositor espírita, parapsicólogo, vai fazer um estudo muito interessante, inclusive está disponível no YouTube, vocês podem procurar, Parapsicologia, Espiritualidade, e tem outro seminário também sobre mediunidade, onde ele vai explicar isso com muito mais detalhes, com muito mais profundidade, mas dizendo que existem várias... Aí depois, com o surgimento da parapsicologia, vão surgir várias escolas dentro da parapsicologia que... Uma delas é a que pertence o conhecido Padre Quevedo,
que tem prestado, em verdade, um grande serviço à doutrina espírita, porque quando ele critica, não é, as próprias pessoas assistem, divulgam o tema, vem à tona, e as pessoas que têm no seu cotidiano, em suas famílias, fenômenos mediúnicos, não é, sabem que ali, na verdade, acabam por apenas estimular o debate, que tem sido um grande divulgador. E Clóvis Nunes vai defender que ele é o único hoje, é o caçula, para vocês terem ideia, todos os outros já desencarnaram, não é, de uma escola muito rigorosa, que só aceita os fenômenos, não é, do tipo anímicos, enquanto que há outras escolas na parapsicologia que aceitam, sim, os fenômenos psiteta, que são justamente aqueles ligados ao teta, né, a palavra que designa as comunicações dos chamados mortos, né? Então, daí porque também nós temos surgiu um barulhinho aqui, mas eu acho que já passou. Bom, então há os fenômenos, há a parapsicologia que estuda também. O que surgiu depois? Bom, depois surgiu a psicotrônica, uma série de outras questões, e com o surgimento da psicanálise, Freud explicando uma série de enfermidades e doenças, não é, através da explicação do inconsciente, o que é muito bacana, muito interessante, é falar a questão dos instintos, né, sobretudo do medo, da repressão, tudo isso muito interessante, foi um grande avanço na sua época, mas vejam que o inconsciente nada mais é que o nosso registro dessas memórias, desta vida e de vidas anteriores, né, que vai, inclusive, realmente provocar influências e até mesmo doenças na vida atual. Então, com a psicanálise, vejam que Freud fala do inconsciente, mas ninguém sabe onde é que está esse inconsciente, né? Ninguém nunca provou a existência propriamente do inconsciente. O inconsciente está no perispírito, no modelo organizador biológico, como chamou Hernani Guimarães Andrade, campo bioenergético, campos morfológicos da vida, há vários nomes, é o corpo astral, não é? E vários nomes que K, como desde os egípcios ele é conhecido. Então, a psicanálise e juntamente o surgimento de drogas poderosas, psicotrópicos, né? Mostrando que muitos doentes mentais, né, param de ter alucinações quando submetidos àquela medicação, o que está muito correto e muito bom. E o Espiritismo não advoga que não existam doentes psiquiátricos. Não existem, sim, muitos, e devem continuar sendo tratados nos manicômios. Não é porque existe influência espiritual que a pessoa não tem uma lesão orgânica. Não é porque há também a possibilidade de influência dos espíritos que a pessoa não traga uma programação, não é reencarnatória, com a prova, né, muito dolorosa da esquizofrenia, enfim. Então as pessoas alucinam mesmo, têm fantasias, né, têm processos doentios, e o próprio Kardec falou isso, inclusive dizendo que uma obsessão prolongada, não é, poderia provocar inclusive lesões orgânicas, e sabemos que existe, não é, como era o termo antigo, a loucura. Então, usando, por exemplo, o Aldol, há pessoas que dizem assim, olha, se o médico diz, se eu dou um Aldol para a pessoa, ela para de ver espíritos, né? Não é que para de ver, aqueles sentidos ficam embotados, como também se você tomar um hipnótico, você dorme e não vê mais nada. Não é por isso que você é cego, não é por isso que não é por isso que ela não ficou tomada. Vocês fizeram uma pergunta aqui, vocês vão juntando as perguntas e a gente responde no final, ok? Mas podem, à medida que forem tendo as perguntas, coloca no chat, e o pessoal aqui, os trabalhadores do portal Luz Espírita e da Web Rádio Nova Fraternidade vão postando aqui para mim. Então vejam que não é porque há por exemplo, o álcool nos leva, ele é um sedativo também, é uma droga depressora, e a gente, quando fica embriagado, perde muitas questões. Então não é porque a medicação impede a manifestação, por quê? Porque o espírito, para se manifestar, né, e o médium, para poder ter aquela possibilidade de ver os espíritos, de escutá-los, também ele precisa estar com aqueles equipamentos orgânicos, porque a mediunidade é uma predisposição orgânica, ensina-nos Kardec, daí porque a gente vai considerar que existe sim a medicação, e quem tem problema realmente deve usar. Então, nós não somos contra, não, estamos a favor também da medicação. Agora, há casos em que a pessoa não é doente, pelo contrário, há inclusive pesquisas mostrando, não é, inclusive na USP, publicadas, teses de mestrado, que os médiuns, não é, eles têm até mais saúde
mais harmonia do que muitas pessoas. Aqueles, claro, que estão trabalhando, que estão harmonizados, que já têm o conhecimento espírita, por exemplo, né? E assim por diante. Então, esse segundo ponto também é importante. E então, com o surgimento da metapsique, da parapsicologia, e inclusive as grandes guerras mundiais que estouraram no começo do século XX, não é? 1914, e assim por diante, nós tivemos também uma série de questões. Então, por conta da psiquiatria, da psicanálise e da parapsicologia, muita gente ficou achando que, né, a questão do espírito era ou alucinação ou coisa somente de religiosa. Mas não era essa a verdade. E já explicamos aqui que o espiritismo, então, o Brasil foi realmente aqui porque aqui reencarnaram muitos missionários, sobretudo Chico Xavier, para promover a grande divulgação. Não é onde uma doutrina nasce que necessariamente vai ser o maior local onde ela vai se desenvolver. Se vocês forem lá na Palestina, né, na região onde Jesus nasceu, lá não há, os cristãos lá são minoria, o que há muitos são muçulmanos e judeus. E se formos também para Kapilavastu, na Índia, onde Siddhartha Gautama, né, o Buda, reencarnou, vamos ver também que lá há muito pouco budismo, que vai haver uma predominância do hinduísmo. Ele vai florescer em outros locais. Então, essa questão já avança, né? Então, com a questão dos medicamentos, da parapsicologia, da própria psicologia, enfim, e o medo das pessoas serem taxadas de loucas, não é, de irem para manicômios, tudo, muitas vezes se reprimiu a questão da mediunidade. Muitos médiuns, inclusive, têm a faculdade, mas têm medo de declarar-se médiuns. Por quê? Porque têm medo justamente de serem, né, incompreendidos, como muitos até têm traumas de vidas passadas por terem sido torturados, né, terem sido presos, terem sido queimados vivos, muitos, né, foram queimados somente por ter a faculdade mediúnica, como foi o caso de Joana d'Arc, é uma das maiores médiuns também que o mundo já conheceu. E nós vamos então compreendendo que a partir então desses últimos anos é que a ciência agora está cada vez mais, não é, aproximando-se do paradigma espiritual, sobretudo com o avanço da física, não é, das pesquisas da mecânica quântica e de tantas outras questões que estão mostrando, não é, realmente uma grande parcela da matéria do universo como invisível. Então, nossos sentidos são muito limitados, aliás, para compreender tudo. Bom, então vamos analisar algumas das questões, não é? Aí as pessoas vão dizer, Nazareno, mas por que os espíritos não aparecem para a gente? Na verdade, eles aparecem. Vocês estão vendo, estão conversando com um espírito aqui. Eu sou um espírito encarnado, não é? E para aparecer, você tem que ter uma faculdade mediúnica chamada vidência, e que é muito rara. Não é? Então vocês vão... Mas vejam que o fenômeno por si só não convence. Não é? Meu pai mesmo já disse, né? Se eu ver algum dia um espírito, eu vou para o psiquiatra no dia seguinte, vou pedir para ele me dar um remédio para que eu pare de ver. Não é? Então, tem pessoas que mesmo vendo, não creem. Não é? Então, a questão dos espíritos não se manifestarem abertamente, o próprio Kardec perguntou, não é, na codificação, e os espíritos disseram, olha, vejam o próprio Cristo. Fez milhares de prodígios gigantescos e muitos não creram nele. Então não é a questão do fenômeno em si, a pessoa está aberta a novas ideias ou não. E lá na questão 758, o Kardec pergunta se o espiritismo se tornará crença comum algum dia, ou ele permanecerá circunscrito a apenas alguns grupos, né, algumas pessoas. E os espíritos dizem que certamente que sim, que ele se tornará crença comum, né, os seus princípios, porque os seus princípios estão nas leis da própria natureza. É a religião da natural, como o Divaldo Franco certa vez falou. Não é? Então, como esses princípios, como a imortalidade da alma, a existência de Deus, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados vão se tornar, não é, cada vez mais patentes à medida que o tempo passa, as pessoas vão se rendendo naquelas novas verdades, e hoje elas têm medo do ridículo, né? Algumas pessoas têm medo do ridículo. Então, a questão é essa. Vamos então, por exemplo, eu estava assistindo um vídeo na internet também de um sacerdote, ele dizendo que o espiritismo não é uma doutrina cristã. E as colocações dele, no meu entender, não são as mais adequadas. Porque ele vai dizer que, por exemplo,
não, olha, o Espiritismo não é cristão porque ele não acredita que Jesus é Deus. Não, então ele deveria dizer assim, olha, o Espiritismo não adota a tese do arianismo, que no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, né, a Igreja, né, vai defender que Jesus é o próprio Deus, né, baseado o quê? Primeiro, por uma necessidade, porque muitos povos, muitas pessoas não acreditavam que Jesus era o Messias, né? Vejam que até hoje os judeus ortodoxos, eles acreditam até que Jesus tenha sido um profeta, mas que o Messias ainda está por vir. Então havia uma necessidade, inclusive porque o cristianismo era perseguido pelos romanos, mas vai se tornar depois, né, a religião oficial do Império Romano, e nós vamos ver que eles, para convencerem também as pessoas, vão dizer, olha, porque eles não queriam acreditar, mas como um carpinteiro, não é? Que morreu crucificado ao lado de 2 ladrões, de uma cidade desconhecida, não é? De Nazaré, como é que ele é o Messias? Então, olha, ele é o próprio Deus, não é? Se você acreditar, você está salvo. Então, se você reconhecer Jesus como Messias, você teria a salvação. Então, essas doutrinas, não é, que foram motivo de muitas perseguições e discussões na época, não é, na verdade, a Igreja adota que Jesus então é Deus, mas vejam que ele mesmo vai nos perguntar, não está escrito, vós sois deuses? Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vamos ver lá no Salmo 82, que está lá. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Então, Jesus é Deus com D minúsculo, não é? Nós também, mas ele é filho de Deus. Em 41 passagens no Evangelho, como está escrito no livro O Espiritismo e as Igrejas Reformadas, de um pastor protestante que deixou, não é, a igreja para seguir os postulados espíritas, ele vai demonstrar, não é, que Jesus, em várias oportunidades, vai dizer que ele é o filho e não o pai. Não é que não faz a sua vontade, mas o pai que ele enviou. Não é quando... inclusive Severino Celestino comenta, quando a mãe de Tiago e João, filho de Zebedeu, pede para que ele coloque um e outro à sua direita e à esquerda no mundo espiritual, Jesus vai dizer, mulher, não compete a mim decidir isso, mas sim a meu pai. Né? Então vejam que ele claramente defendia que ele não era pai. Só que havia um interesse, então, da igreja de divulgar mais o cristianismo, que foi muito bom, muitas pessoas se converteram por conta disso, não é? E elas interpretando o evangelho, que não é sinótico, ele é completamente diferente dos evangelhos tradicionais, de Pedro, de Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos. O evangelho de João muito mais simbólico, não é? Porque diz que o verbo se fez carne, não é? E eu e o Pai somos um, mas um em pensamento, não é? Um em ideal, como ele também vai dizer que vai rogar ao Pai para que todos nós sejamos um em Deus. Vejam que por conta dessas passagens, não é? Também aquela outra, glorifica-me agora, Pai, do mesmo modo que me glorificaste na criação do mundo, mas ele então não está dizendo na criação do universo, na criação do mundo, do planeta Terra, porque o Espírito Emmanuel vai nos trazer a informação, não é? Ainda carente de passar pelo controle da universalidade do ensino dos espíritos superiores, mas vai dizer que Jesus é o espírito formador do planeta Terra há cerca, né, de, como diz a ciência, de 4 a 5 bilhões de anos atrás. Então ele já era um espírito puro desde essa época. Então realmente é um espírito tão grandioso que dizer que ele é Deus não é também nenhum absurdo, porque nós estamos ainda muito distantes de alcançar a perfeição, a plenitude de Jesus. Então, o comentário desse sacerdote vale a pena a gente reprisar. Não é porque a gente não acha que Jesus seja Deus, não é que necessariamente o Espírito não seja cristão. Pelo contrário, nós somos cristãos porque seguimos a moral cristã, que é a moral mais perfeita, não é? Como ele próprio vai dizer, antes de Abraão eu já sou, eu já era, eu já existi, ele mostrando que ele é um espírito muito antigo, e que nos enviou muitos missionários, não é? E muitos ensinaram exatamente a mesma coisa, aquela regra de ouro, não fazer aos outros nada que gostarias que vos fosse feito. E Jesus até aperfeiçoou, dizendo, fazei aos outros, né, tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. Então, nós vamos ver que é um código moral universal, o Evangelho, e alguns erros, porque nós somos vítimas, os pastores, os padres, né, nós também os espíritos, nós somos vítimas dos erros das traduções da Bíblia, não é? Só de ter mudado a linguagem hebraica para uma linguagem, para o grego, uma linguagem completamente diferente, uma lógica aristotélica
para um povo que não raciocinava de modo abstrato, mas sim como termos muito concretos, como vai ensinar Haroldo Dutra Dias, um grande pesquisador também do assunto, não é? Por exemplo, ele vai dizer que você vai olhar no hebraico original, ou no aramaico, quando alguém estava satisfeito, estava feliz, eles não tinham essa palavra feliz, satisfeito, eles usavam estou cheio de gordura entre os dentes, né? Porque era a expressão da alegria, da satisfação, do contentamento depois de uma boa refeição, né? Fazer um churrasco naquela época que não tinha geladeira era uma grande festa. Ou então quando alguém achava uma moça bonita, uma moça, não é, alegre, jovial, eles não usavam essas expressões entre os hebreus. Eles diziam: olha, você é como uma cabrita, não é? Um termo que, se a gente for usar hoje, né, chegar para uma moça assim e para galanteá-la nós chamarmos de cabrita, ela vai provavelmente até ficar chateada. Mas era como os judeus se expressavam, de uma maneira muito concreta, usando muitas analogias com os símbolos, com os animais, com as coisas que eles conheciam, e não aquela filosofia muito mais abstrata grega. Então, os próprios rabinos dizem que quando traduziram a Torá, tiraram a Torá do hebraico, a terra, né, se cobriu de trevas durante 3 dias. Então vejam como é difícil fazer se a gente não tiver um conhecimento, porque a Bíblia pode ser interpretada em 4 níveis: a interpretação literal, que é a mais pobre de todas, não é? A interpretação do sentido oculto, a interpretação, né, simbólica das parábolas, e a interpretação mais profunda, que alguns estudiosos realizam, inclusive utilizando da gematria, do significado dos números também. Então, essa é a questão. Outro ponto que eles levantam para a gente é que, Nazareno, mas nunca nenhum equipamento detectou vida fora da Terra. Bom, é verdade. Apesar que nós temos um princípio na doutrina que da pluralidade dos mundos habitados, que é muito lógico, não é? Deus não iria criar nada, tantas bilhões e bilhões de estrelas só no nosso sistema solar, e depois bilhões e bilhões e bilhões de galáxias maiores até do que a Via Láctea. Ele não iria criar isso somente para o deleite, né, dos nossos olhos, para a gente olhar durante a noite e se encantar com essa maravilha realmente que é a criação. Não. Então os espíritos dizem a Kardec que os mundos são habitados também. Agora, eles não dizem que são habitados exatamente como aqui, como nós estamos aqui nesse ponto. Então, vejam que a mecânica quântica vai mostrar que muita coisa que a gente acha que é matéria, isso é uma grande ilusão. Não é? É porque nós estamos vibrando em determinada frequência e os nossos sentidos conseguem captar essa vibração. Então, é algo muito, muito interessante. E veja que quando foi lançada uma dessas naves para identificar, verificar se havia vida em outros planetas, eu acho que foi a Voyager. Vocês sabem que antes de serem lançados ao espaço, elas fazem várias circunvoluções ao redor do planeta Terra, de modo a ganhar mais velocidade, aproveitar, né, aquele impulso e serem lançadas, né, com toda a velocidade para a sua viagem espacial. E curioso, isso foi publicado em algumas revistas, inclusive em revistas mais comuns, como a revista Super Interessante, alguns anos atrás, e eles ligaram todos os detectores de vida, né, para verificar se havia vida na Terra, né, no nosso próprio planeta. E vejam que com todos os avanços que à época já existiam, eles não conseguiram detectar vida. Somente puderam desconfiar que havia vida porque a nave captou, não é, as transmissões de rádio, não é, das estações de rádio daqui da Terra, e por conta disso, olha, então existe vida no planeta. Mas todos os outros sensores foram incapazes, né, de a poucos quilômetros de altitude detectar vida. Imagine em outros planetas, em outros mundos. Ora, se não conseguimos detectar vida nem aqui no nosso planeta, a vida espiritual, a vida em outras dimensões, em outros planos, como encontrar, não é, vida nesses planetas que nós sabemos que, do ponto de vista material, como é o nosso, muitas vezes são estéreis, né? A maioria são estéreis. Então, nós vamos ver que não temos como, se não detectamos nem ainda aqui, imagine fora do planeta. Não é? Então, nós vamos lembrar do Pequeno Príncipe, na obra de Saint-Exupéry, dizendo que o essencial é invisível aos olhos. Não é? Ninguém vê o amor, e o amor
talvez a coisa mais importante que existe no universo. Então, nossos sentidos, nossos equipamentos ainda são muito limitados, mas com o passar do tempo, o próprio Kardec vai dizer, não é, que a própria ciência, os próprios acadêmicos aqui irão comprovar a existência do espírito e não os religiosos, e isso se tornará crença comum com o passar do tempo. Então, a questão da pluralidade dos mundos habitados, que é levantada, isso a gente já comentou. Outra questão é sobre a reencarnação, sobre a quantidade de pessoas no planeta, não é? Nazareno, como é que existem hoje 7 bilhões de encarnados? E se a gente reencarna, e a população anteriormente, por exemplo, era de 100 mil humanos? Bom, nós sabemos que existe também... Bom, se tiver uma pergunta do jornal aí, Alagoas Espírita, da Rádio Fraternidade, pode... E a gente vai então responder. Só concluir aqui então esse pensamento. Então vejam que agora eu esqueci o que eu estava falando. A gente acompanhar aqui o chat, não é? Mas daqui a pouco a gente retorna. Sim, é da reencarnação. Então, o fato de a Terra ter uma população espiritual muito grande, os espíritos disseram a André Luiz, para o Chico Xavier, que a população da Terra é em torno de 3 a 4 vezes a população de encarnados. Na época, nós tínhamos cerca de 5 a 6 bilhões, então imagine aí 20 bilhões, 30 bilhões de espíritos desencarnados, ou encarnados e desencarnados ao redor aqui do planeta, além de nós recebermos espíritos de outros planos, de outros mundos, através do fenômeno estudado por Kardec em um livro dos Espíritos, chamado Transmigração das Almas também. Então, isso explicaria o porquê também do aumento da população, ok? Então, vamos ver aqui a pergunta do jornal Alagoas Espírita, da Rádio Nova Fraternidade. Quanto aos livros, como diferenciar um livro que segue as linhas de Kardec? Acabei de ler uma trilogia psicografada que falava da trajetória de Moisés. Só que a obra, apesar de fazer referência a Kardec, traz informações intrigantes. Como dizer que Moisés era filho da própria princesa egípcia, depois de um amor proibido como judeu? Como agir diante de tais afirmativas, né? O Edson Júnior encaminhou aqui para o nosso estudo. Bom, a gente não vai... Bom, ele está colocando aqui que a obra chama-se Moisés, o Libertador de Israel, não é? Psicografada por Roger Paranhos. Então, informações de um espíritos que assinam com o nome de Hermes e Natanael. Bom, é verdade, mas o Roger Paranhos ele não é espírita, né? O Roger Paranhos ele tem propugnado por uma nova postura chamada espiritualismo crístico, alguma coisa desse tipo, eu não sei, universalismo, não é, crístico, para trazer informações, e ele também defende as obras do Espírito Ramatiz, que foram inicialmente por Exílio Mais e depois por outros médiuns, que vocês podem procurar inclusive no site chamado Espiritismo versus Ramatizismo, não é? Inclusive há um livro publicado também com esse nome, onde vários pesquisadores vão demonstrar que há vários erros nas informações desse espírito Ramatiz, que também, até nós vamos ser honestos, ele jamais se declarou espírita, mas veio trazer informações que foram absorvidas pelo movimento espírita e não pela doutrina, que não encontram ressonância nas obras de Kardec. Então a gente vê as informações dos espíritos, não é? Sobretudo essas que falam do passado ou que falam do futuro, com muita reserva. Kardec os espíritos vão dizer a Kardec, no Livro dos Médiuns, que os espíritos pseudo-sábios vão dar preferência a falar desses temas, porque a gente não tem como aferir se foi verdade o que passou ou se vai ser verdade aquela profecia. Então, a questão de ter o bom senso, a lógica, não é? E também a prudência que Paulo nos ensina na primeira epístola aos Tessalonicenses 5:21. Não é? Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. Então a gente vai extrair dessas obras o que tiver de bom, e aquilo que for, não é, duvidoso, a gente não propagar, não divulgar, não aceitar como verdade, e se for uma tese nova, né, aguardar que a própria ciência então venha a comprovar aquela realidade, mas não fazer como muitos de nós fazemos, né, divulgamos essas obras, essas informações e desmoralizamos a doutrina espírita. Então, como o próprio Kardec vai afirmar, ele vai dizer que os maiores inimigos da doutrina espírita não estão fora dela, os seus detratores não, porque estes já se apresentam como são, mas que os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do próprio movimento.
são aqueles companheiros inábeis, não é? Sem habilidade, sem conhecimento, distraídos, não é? E que vão colocar em risco, então, a credibilidade da doutrina através de opiniões, de achismos, né? Então, que a gente pode muito bem e sabe que existe em todas as religiões, em toda parte. Então, é dever nosso, e a melhor maneira de saber se as obras são de boa qualidade ou não é frequentar uma casa espírita séria, que tenha um programa de estudos permanente, continuado, como propõe a Federação Espírita Brasileira, por exemplo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo aprofundado, não é? Mas há vários tipos de estudos, não é? Estudo sistematizado das obras básicas, né? Estudo de livros dos espíritos, estudo da mediunidade, estudo do evangelho, para que a gente, no estudo, não é, tenha a orientação daqueles facilitadores mais experientes para nos ajudar, porque existe muito livro sendo publicado, supostamente mediúnico, e que não são, não é, livros rigorosamente espíritas, não são livros rigorosamente de acordo com Kardec. Então a gente vai examinar, pode até ler, mas é preciso antes a gente conhecer Allan Kardec, conhecer o Espiritismo. O problema é que as pessoas buscam soluções mágicas, né, buscam curas, buscam revelações do futuro, e não é essa a missão do Espiritismo. Lá no item 333, não, desculpe, 303 do Livro dos Médiuns, salvo engano, no capítulo que vocês podem procurar lá, da mistificação. Então, nós vamos ter a informação de que a missão do Espiritismo é a reforma moral da humanidade. Ou seja, é a melhoria, né, moral de cada um de nós, e não o quê? Curas, e não revelações do futuro, do passado. Não é essa a missão do Espiritismo. Toda vez que os Espíritos de Kardec, toda vez que se nós só perguntássemos aquilo que o Espiritismo realmente tem a nos oferecer, nós jamais seríamos enganados. Mas as pessoas querem buscar outras coisas que não são a proposta da doutrina espírita, então incidem muitas vezes em erro, em próprio desconhecimento, em processo de fascinação e assim por diante, né? Outra questão que é levantada também, por exemplo, algumas... Nazaré, mas como é que você acredita em espírito? Eu disse, olha, você acreditaria que um pedaço de carne, imagina um pedaço de carne, né, de mais ou menos 70 quilos, cheio de ossos enfiados por dentro, e esse pedaço de carne tinha sangue circulando de maneira automática, não é? Sistemas nervoso, reprodutor, digestivo, né, excretor, endócrino, respiratório, tudo funcionando automaticamente, e que esse pedaço de carne ainda por cima falasse, pensasse e sonhasse, você acreditaria que um pedaço de carne é capaz disso? Eu não acreditaria. Agora, a gente acredita porque a gente vê, né, um outro ser humano e sabe da realidade. Então, é muito mais fácil, a rigor, acreditar numa consciência, né, que existe não só nessa dimensão, mas em outras dimensões, uma consciência imortal, o espírito propriamente, que anima o corpo, não é? Do que mais fácil do que acreditar que um corpo possa fazer tudo, inclusive de maneira automática. Então, vejam como é questão também de ponto de vista. Vamos ver então agora mais perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, podem colocar. Tem aqui uma pergunta da Marli também. Como saber se realmente sou médium? Pois não consigo acreditar, e até tinha marcado um psiquiatra, pois não entendia mais nada. Bom, para reconhecer os sintomas, né, as características da mediunidade, Kardec vai dizer que todos nós recebemos influência dos espíritos. Está no capítulo da influência oculta dos espíritos, questão 459 do Livro dos Espíritos. Mas nem todos nós somos médiuns no sentido estrito da palavra, não. Médiuns ostensivos são somente aqueles que têm a característica, não é, de maneira mais acentuada, de maneira permanente, em que pese o Livro dos Médiuns dizer que pode haver a perda ou a suspensão da mediunidade. Isso é até interessante a gente comentar, porque, por exemplo, houve na época também, depois de Kardec, muita gente querendo ganhar dinheiro com a mediunidade ou com os chamados fenômenos do ilusionismo. Então, naquele tempo não havia muito rigor científico para as pesquisas, e também as pessoas iam para teatros, para locais, e inclusive pagavam
para assistir aqueles fenômenos, não é, de ilusionismo, né? Então, tem até aquele filme O Ilusionista, que nós vamos ver uma série de questões que são produzidas pelos mágicos, pelos ilusionistas, e aquilo foi muitas vezes desacreditou também as faculdades mediúnicas. Então, muita gente diz, não, olha, tudo também é charlatanismo. E o próprio médium, como nós sabemos que ele é um ser humano, e Kardec vai dizer no livro A Gênesis, no capítulo 3, item 10, que existe uma causa para as principais, né, imperfeições humanas, né, que é o instinto de conservação. Ele não vai se debruçar sobre esse assunto, não é, no livro A Gênesis, mas que é um livro, aliás, de hipóteses, né, um livro que ele na introdução declara que não é um livro, que não é um livro que ainda passou pelo controle e universalidade do ensino dos espíritos, mas que ele mesmo assim publicou, com essa ressalva logo na introdução. Nós vamos ver que o instinto de conservação, que tem vários, né, fome, sede, sexo, sono, instinto maternal, raiva, mas temos o medo também. O medo vai provocar o egoísmo, vai provocar o orgulho, o medo da rejeição, o ciúme, a ansiedade, não é, uma série de problemas. Mas inclusive, por exemplo, o médium, ele pode ser verdadeiramente portador de faculdades paranormais, faculdades mediúnicas também, mas se ele começa a utilizar mal da mediunidade, começa a cobrar não só dinheiro, mas cobrar o prestígio, cobrar os aplausos, né? Cobrar posições de destaque, ele vai estar utilizando mal da sua mediunidade. Então, pode acontecer a perda ou a suspensão da mediunidade, como está lá no Livro dos Médiuns, né, que é o maior tratado, e como o mundo, né, seria diferente se as pessoas conhecessem essa obra extraordinária, publicada em 1861. Então, como aquele médium, por exemplo, pode ter problemas de autoestima, com a mediunidade suspensa, o que é que ele vai fazer? Como ele ainda precisa dos aplausos, do dinheiro, do prestígio, dos cargos, que ele pode até deter numa determinada instituição, ele vai o quê? Vai muitas vezes continuar mais fraudando o fenômeno, fingindo que é médium. E às vezes é desmascarado, né? E aí as pessoas podem chegar e dizer, tá vendo esse negócio de espiritismo? É todo um bando de charlatães. E aí Kardec, no livro O que é Espiritismo, vai dizer, olha, se somos charlatões, estamos diante de uma nova classe de charlatães. Porque somos charlatões que não ganhamos nada com isso, né? O Espiritismo dá tudo de graça, dá de graça o que de graça recebeste, né? Então, nenhuma prática espírita é cobrada, tudo é gratuito. Eventualmente, só quando vamos realizar algum congresso, não é um evento de maiores proporções, num local que precisa ser alugado, aquelas pessoas que podem pagar, não é? Então, que podem ajudar, elas participam também com a contribuição, não é, para que o evento possa acontecer. Mas todas as atividades na Casa Espírita, não é, são gratuitas, os tratamentos, os estudos. Pelo contrário, nós tiramos do bolso para manter a Casa Espírita. É a única religião que eu conheço, no sentido amplo da palavra, né, que não remunera os seus dirigentes. Então, é muito diferente, né? Servindo Celestino, certa vez, conversando com um sacerdote, com um pastor, ele disse, olha, eu tenho muito mais liberdade que você, porque eu posso mudar de religião, se eu achar que eu não estou certo. Mas você não pode. Por quê? Porque você vive da religião. É a igreja que paga o seu salário. Então o espírita não, o espírita tem inclusive mais liberdade para acreditar ou deixar de acreditar. Mas é tão maravilhosa essa doutrina, não é? Que, como a gente disse na vez passada, pelos frutos os conhecereis, e todos os frutos dela são bons. Daí porque a gente está também seguindo o que o próprio Cristo nos disse, né? Ele também falou de aqueles que curassem também, mesmo que não fossem seu nome, não não deveriam ser repreendidos, como os apóstolos fizeram, está lá no Evangelho de Marcos, né? Ele chama-nos a atenção, apesar que nós fazemos também tudo na moral cristã, e tudo gratuitamente, nós sabemos então que é uma doutrina que dá mais liberdade para que a gente possa presenciar, e mesmo que não fosse verdade, mesmo que não houvessem os fenômenos patentes, né, inclusive até de materializações, como ocorreram em grande monta nessa época do início, né, pouco depois do Espiritismo, para que também o Espiritismo fosse melhor divulgado, mas que deu margem também a muitos erros, muitas fraudes, não é, como é natural do próprio ser humano, né, em que pés nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, o Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, não é, e outros médios também de grande repercussão no exterior,
Elizabeth Desperance, nós temos uma palestra só sobre Peixotinho, as curas e as materializações luminosas. Vocês podem encontrar no YouTube, onde a gente estuda esse fenômeno com mais detalhes e explica, não é, mostrando que, inclusive, muitos espíritos maus, utilizando-se de médiuns, não é, imperfeitos, médiuns fascinados, promoveram também fenômenos de erro, de enganação, para desmoralizar a própria doutrina espírita. Então, os próprios espíritos, né, têm reduzido, a gente percebe pelo menos, uma redução muito grande nesses fenômenos de materialização. E hoje os médios de efeitos físicos são os mesmos de materialização, utilizam de um modo muito mais adequado, que é doando os fluidos para a cura de pessoas, como está lá no livro Missionários da Luz, e também outra obra de André Luiz, para o Chico Xavier, informando, né, que as sessões de materialização que eles só mantinham por conta da cura dos enfermos. Então, os médios de efeitos físicos hoje, em vez de estar fazendo shows que poderiam ser criticados, contestados, mesmo filmados, as pessoas sabem que existe montagem, que existe Photoshop, né, para retocar as fotografias, eles, em vez de perder tempo com isso, não. Nós vamos atender aqueles que estão com o coração aberto, necessitados, aqueles que estão realmente de boa vontade, que são de muito maior número, como os próprios espíritos dizem a Kardec, do que aqueles outros, não é, que não estão com o solo fértil, não estão, não é, como a parábola do semeador que Jesus nos ensina. Então, eu, por exemplo, precisei passar por uma depressão muito grave, por uma quebra financeira, para curar um pouco do meu gigantesco orgulho e da minha vaidade intelectual, para que eu deixasse de ser ateu. Eu fui ateu durante 12 anos. Né? Então, às vezes a gente precisa de um momento mais adequado. E a doutrina espírita foi a filosofia, não é, que melhor respondeu a todas as minhas indagações, meus questionamentos, e encontrei aqui motivos para ter fé, para ter alegria de viver, para ter um sentido para a vida e para ajudar também a mim mesmo e aos meus semelhantes. Então, mesmo que não fosse verdade os postulados, não é, apresentados pela doutrina espírita, a doutrina espírita valeria ainda por si, somente pelo seu caráter moral, já valeria a pena acreditar na doutrina espírita, enquanto que o materialismo, as suas consequências são as mais funestas, como nós informamos. Bom, nós estamos agora quase 10 horas. Eu pedi então para a Cris que ela poste então as perguntas, se houver perguntas, né, para que a gente continue informando aqui, tá? A Marli, então, para conhecer mais sobre a mediunidade, Marli, eu pediria para você assistir um seminário que nós temos, está disponível no YouTube, chamado Mediunidade e Transtornos Psíquicos. Eu acho que esse é o título, né? São 4 módulos, aliás, em 4 partes, de 1h30 cada um, e você vai ter mais uma noção mais completa, mas também se informar na sua própria casa espírita, né, passando pelo atendimento fraterno, fazendo o estudo da doutrina, e, se for o caso, você verificará, não é, as faculdades ostensivas no estudo da mediunidade, que é um estudo teórico, e para depois iniciar o estudo prático, quando você poderá verificar então se realmente tem essa faculdade abençoada, que muitos santos, muitos homens iluminados, muitos profetas, não é, de todas as religiões tiveram também, e nos ajudam a promover esse intercâmbio, a fortalecer a fé e ajudar muitos irmãos que sofrem no mundo espiritual ou que fazem sofrer também. Então, é uma faculdade que a gente vai poder fazer muitos amigos aqui na Terra e no mundo espiritual, ajudando encarnados e desencarnados. Então, eu pedi para a Cris postar mais perguntas, então, sobre o assunto, né? Leia também os livros de Kardec, sobretudo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são os 3 mais importantes, né, que Kardec nos apresentou oriundo das orientações dos Espíritos. A Adriana aqui pergunta: Nazareno, na tua opinião, como deve ser a proposta espírita correta? Como ela deve ser seguida dentro de uma casa espírita? Não é? Bom, Adriana, na verdade, a doutrina, se é uma casa espírita, ela deve ter como premissa aquilo que a Federação Espírita Brasileira tem nos ensinado, né? O estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita. Então, esta é a função primordial da casa espírita, que pode ter trabalhos sociais, né, pode ter outras atividades, mas esta é a primordial. Então, ela pode também ter o atendimento da desobsessão, da aplicação da bioenergia, dos passes. Poderão haver muitas curas, mas não só na casa espírita, mas em toda parte vai haver curas. Mas as curas, vejam que não foi o objetivo principal de Jesus. As curas foram utilizadas apenas para chamar a atenção
para a mensagem, porque a mensagem de Jesus realmente é que é libertadora. A cura, o Espiritismo não veio para curar corpos perecíveis, mas sim para a reforma moral da humanidade. Então, seguir os postulados kardecianos e das obras, não é, consideradas, né, seguras, consagradas, que a própria Federação Espírita Brasileira teve a oportunidade de compilar nas apostilas do estudo sistematizado, estudo aprofundado, para que a gente tenha então mais segurança, porque existem muitos livros, mas com essa orientação do estudo, a gente vai ter então uma melhor proposta. Então, a melhor proposta é que a casa tenha estudo e prática e a divulgação da doutrina. Tem uma pergunta aqui do Orlando, com relação à revista espírita, por que você não divulga a revista como é divulgada as outras obras, não é? Orlando, você tem razão, muitos expositores têm chamado a atenção que nós deveríamos também estudar a revista espírita. Infelizmente, ela foi traduzida ao português há pouco tempo, não é? Nós não tínhamos a revista espírita traduzida ao português nos seus 12 exemplares, na verdade são 12 anos, não é? Uma publicação mensal, e começando em janeiro de 1858, e nós vamos ver então que a Federação Brasileira fez a tradução, inclusive uma tradução moderna, numa linguagem mais fácil, pelo nosso querido Evandro Nuleto Bezerra, e é uma obra também de referência, é também considerada obra de estudo, em que pese ver ali algumas questões que Kardec coloca para divulgar também a doutrina, chamar a atenção do público. Então ele dizia que 50% da revista seria, né, de análise de fatos corriqueiros para uma linguagem inclusive para o público não espírita, né, para o público leigo, e que 50% da revista seria para, então, realmente aqueles que tinham mais conhecimento. Então, há informações na doutrina espírita que ele colocou como uma espécie de laboratório, para que as centenas de centros espíritas, de grupos que estavam se comunicando com ele, mandassem suas informações, que os espíritos se manifestassem sobre aquela questão, não é? Para que fosse debatido. Então, ela serviu também como um laboratório, mas traz um repositório de informações muito importante para o nosso estudo. Nós sugerimos também a Revista Espírita, o estudo dela, não é? Que as pessoas podem fazer, eu acho que mais que por preguiça, e como muita coisa que foi publicada nela foi consolidada nas chamadas obras básicas, não é? Muitas pessoas estão lendo outras obras, como André Luiz, né, que também deixou um contributo maravilhoso, Emmanuel e outras obras, não é? Ivone Pereira, outra médium extraordinária, não é? Divaldo Pereira Franco tem também trazido uma contribuição magnífica. Então nós vamos ver que tem muito material também para ser lido, e talvez mais atualizado, né, com informações novas que a gente também precisa conhecer, tendo sempre esse cuidado, né, de não colocar como verdade absoluta se não tivemos a oportunidade, porque hoje nós não temos um Kardec, não é? Fazendo esse controle da universalidade do ensino dos espíritos. Ele recebia aqueles artigos, aquelas psicografias, aquelas mensagens, separava o joio do trigo, muita coisa ele descartava, não é? Nós temos relatos dele mesmo falando da estatística de quantas obras não eram sequer publicáveis, não é? Os artigos. E, diferentemente hoje, o controle da universalidade está sendo feito por nós mesmos, pelos estudiosos, pelos facilitadores, pelas próprias federações e grupos espíritas que estão analisando aquelas e vão vendo, por exemplo, a obra de Chico Xavier, não é? Tem sido muito bem aceita, em que pese alguns espíritas, né, discordarem, não é, de Emmanuel, de André Luiz, e nós respeitamos também a todos, eles preferindo ater-se às obras da codificação e da revista espírita. Então, mas a grande maioria tem aceito as obras de Chico Xavier, e pelo menos eu até digo, olha, se nós não nos atentarmos tanto para as questões polêmicas, mas verificarmos pelo menos a parte moral das obras psicografadas por Chico Xavier, é uma moral irretocável. Então, pelo menos da parte moral, nós sairemos muito beneficiados também se estudarmos essas obras, por exemplo, Nosso Lar, não é? No livro Nosso Lar, quem assistiu o filme achou muito bonito, mas o livro é 1000 vezes mais profundo, porque numa película de 90 e poucos minutos, né, 100 minutos, não é possível retratar toda a grandeza dessa obra, que para mim é considerada uma obra de referência de estudo na doutrina espírita, sobretudo do ponto de vista também moral. Mas André Luiz tem trazido muitas informações que têm sido comprovadas pela ciência, não é? Pela medicina. O Dr. Décio Iandoli Júnior, por exemplo, tem uma palestra muito bonita
no CIMESP, lá em Pernambuco. Eu estava assistindo esses dias, mostrando todo o desenvolvimento científico, não é? Confirmando o que o espírito André Luiz, na década de 40, né, na década de 50, trouxe através do médium Francisco Cândido Xavier. E até hoje tem coisas que André Luiz ainda está na frente da ciência. Então vale a pena também a gente estudar com essa questão. Então tem aqui pergunta também sobre anime mediúnico, né? Vocês, sobre o fenômeno anímico e mediúnico, leiam o livro dos médiuns e leiam o livro Nos Domínios da Mediunidade. Lá tem um capítulo sobre animismo, que vai mostrar que mesmo quando o fenômeno é do próprio médium, que pode acontecer no grupo mediúnico, também, qual o problema? Nós podemos também conversar com aqueles conteúdos, com aquelas que muitas vezes ficaram cristalizados, que são de vidas passadas, que estão, não é, no chamado inconsciente da pessoa, e que quando ela manifesta devem ser atendidos também, porque o médium encarnado também é um espírito e também é necessitado de ajuda, não é? Então o André Luiz vai trazer essa recomendação no livro Nos Domínios da Mediunidade e explicar melhor a questão do animismo, ok? O que o Espiritismo nos fala sobre os pretos velhos na casa espírita? Não é? Bom, o Espiritismo, a rigor, não fala, não é? A doutrina espírita de Kardec não menciona necessariamente essa questão. Mas o Divaldo Pereira Franco já teve a oportunidade de falar sobre o assunto. Vocês podem encontrar no YouTube também. Também nós temos informações do próprio Clóvis Nunes, não é? Que ele, nesse seminário citado para psicologia, espiritualidade e alguma coisa mais, que não me recordo aqui o nome inteiro, são vários módulos, ele vai falar que não há nenhum problema de nós atendermos os espíritos que se apresentam ainda com, né, porque sendo perispírito plástico, o espírito um pouco mais adiantado, ele consegue moldar a sua aparência de modo a ser reconhecido pelos seus familiares, por exemplo, quando ele surja, ou adotar um aspecto que ele tinha numa encarnação anterior, que lhe foi mais simpática. Então, se ele vem com aquela aparência e porque declara que isso é para lembrar o época, por exemplo, da escravidão, quando ele aprendeu muito sobre as lições da humildade, do perdão, da resignação, enfim, nós vamos respeitar. Mas não é necessário que ele tenha um linguajar, não é? Que às vezes nem mesmo corresponde às línguas afro-brasileiras, e nem que ele se porte necessariamente trazendo práticas estranhas à prática espírita propriamente dita. Então, não é porque o preto velho faz, ou é porque o terreiro tal faz, que lá é mais forte, que lá dá mais resultado. Não. Nós sabemos da lei de causa e efeito, nós sabemos da programação reencarnatória, nós sabemos que Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, nós só vamos passar por aquilo que precisamos passar, não é? Aqui na Terra, nas provas e expiações que serão úteis ao nosso crescimento espiritual, e não é porque tal lugar ou outro vai ser mais forte, não. Pelo contrário, né? Talvez a pessoa até tenha mais fé, não é? Porque vê uma manifestação mais ostensiva do que quando ela recebe simplesmente uma aplicação de passe por imposição de mãos, como Jesus fazia. Mas não é necessário trazer essas questões, porque senão a gente vai pedir para ele, então, que ele, se desejar se comunicar novamente, que se adeque aos postulados kardecianos, que essa é uma casa espírita e não uma casa, não é, de cultos afro-brasileiros. Então a gente tem essa distinção, mas não há nenhum problema no espírito se manifestar assim, mas que também não cultuemos, né, porque ele se apresenta dessa forma como sendo um espírito superior. Pelo contrário, espíritos superiores não necessitam de aparências desse tipo, inclusive nem de assinar nomes pomposos, e trazem sua mensagem nobre, bela, sem necessidade de nenhuma roupagem exterior para nos convencer. Então, temos visto no movimento espírita muitas pessoas falando dos pretos velhos, dos caboclos, dos guardiões, dos índios, que são espíritos também que trabalham, é verdade, como está lá no Livro dos Espíritos, que todos os espíritos concorrem na edificação, todos estão concorrendo para a vontade de Deus. Então os espíritos falam até, desde o mais simples operário até o mais ilustre arquiteto,
todos concorrem para a construção do edifício. Então, eles todos estão trabalhando, né? Existem realmente espíritos mais densos, ainda pouco evoluídos, que vão se prestar a ajudar a trazer os espíritos obsessores, por exemplo, para os grupos de desobsessão. Tudo isso é natural e perfeitamente factível, né? E acontece. Mas nem por isso a gente tem que necessariamente, né, prestar um culto a nenhum espírito. Nós devemos prestar culto a Deus, né? E os espíritos nada mais são do que nossos irmãos em humanidade, ok? Então vamos ver aqui outra dúvida. Vamos tentar, pessoal, focar na dúvida das críticas dos materialistas à doutrina espírita ou dos religiosos, tá? Que é o nosso objetivo principal. E depois a gente tenta responder as outras perguntas, porque nós só temos mais agora 20 minutos, pelo que a gente está programado aqui, a não ser que tenha uma tolerância aí da rádio, né? Até perguntar ao pessoal da rádio se tem, a gente pode avançar alguns 10, 15 minutos mais se for necessário, ok? Então vamos ver aqui como é que está aqui. Pretos velhos nós já falamos. Nazareno, existe restrição quanto às obras de André Luiz nas casas espíritas? Normalmente não. Normalmente são obras recomendadas nas casas espíritas. Mas há, né, eu pelo menos conheço alguns poucos grupos que criticam o que chamam de André Luizismo e Emanuelismo, porque em alguns pontos eles trouxeram informações diferentes ou aperfeiçoadas do que a obra de Kardec, não é? Por exemplo, uma questão. Emmanuel, no livro Consolador, vai dizer que ele, e mesmo considerando a opinião do codificador, não é daqueles que recomenda a evocação dos espíritos, né? E a gente vai compreender que talvez hoje essa seja a melhor posição, porque nós não estamos mais, como na época de Kardec, querendo comprovar a existência dos espíritos, garantir realmente que a autenticidade daquela comunicação. Na maioria parte dos nossos grupos mediúnicos hoje é de doação de fluidos, é para atendimento de espíritos sofredores, de espíritos que não têm nem consciência que desencarnaram, não é? De espíritos obsessores, enfim, a rigor, nós não precisamos necessariamente evocá-los, não é? Porque muitas vezes podemos estar correndo o risco também da fascinação, porque somos tão atrapalhadinhos, né? Tão crédulos, tão pouco investigadores, que parece que está escrito na nossa testa assim, me engane, não é? Diz o Clóvis Nunes nas suas palestras. Então, nós vamos também, e isso está em desacordo com a orientação de Kardec, que recomenda a evocação dos espíritos, dizendo que tem muitos espíritos querendo se comunicar, não é? E se deixarmos a palavra franca para qualquer um deles, vão se aproveitar. Então, que era preferível evocar, não é, os espíritos para que ele pudesse realmente ter aquele trabalho e, sobretudo, auferir do mundo espiritual informações importantes para produzir a terceira revelação. Mas aqui nos nossos grupos de hoje, como o objetivo essencial tem sido da caridade com os irmãos desencarnados, nós não estamos tão preocupados e não é necessário fazer a evocação direta dos espíritos, né? E sempre nós sabemos que São Luís dizia se era possível evocar ou não aquele espírito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque às vezes o espírito não está em condição de se comunicar, né? É muito comum que os espíritos não estejam em condição, estejam sofrendo, estejam, enfim, em diversos estágios, né, de necessidade no mundo espiritual, ok? Então vamos ver aqui. Aqui do jornal Alagoas Espírita. Você falou do problema das traduções bíblicas. As obras básicas de Kardec também têm traduções diferenciadas. E isso pode ser usado pelos inimigos do Espiritismo contra a doutrina espírita? Na sua opinião, qual a melhor tradução? Bom, eu não vou poder, eu não sou um estudioso, né, de línguas. Eu falo somente razoavelmente bem o inglês e um pouco de espanhol, e não tenho nenhum conhecimento em francês, então eu não poderia fazer uma análise de qual seria a melhor tradução. Há alguns que criticam alguns erros, não é, em algumas traduções, e é natural que aconteça também, até pelo nossos condicionamentos, não é? Alguns até que, por exemplo, por adotarem a postura de Rusteng, não é, no movimento espírita, acabaram talvez se deixando influenciar conscientemente ou inconscientemente, não é, colocando algumas expressões, não é, que tendem a trazer mais simpatia para abrigar o posicionamento de Rusteng. Então,
essa é a crítica, mas a rigor as diferenças são pequenas, né? Há uma tradução de Herculano Pires, mas ele só pôde traduzir o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, e que é considerada assim, pelos mais conservadores, uma das melhores, mas eu acredito que a que está com uma linguagem mais acessível, mais direta, não é? Mais fácil, que fez um trabalho muito interessante, e é a que eu tenho me utilizado, é a tradução da Federação Espírita Brasileira, do nosso querido Evandro Noleto Bezerra, que inclusive traduziu a Revista Espírita. Então isso dá até mais credenciais para esse tradutor, pelo fato de ele ter traduzido também a Revista Espírita, então conhece em profundidade, não é, a obra de Allan Kardec. Mas eu não posso citar qual a melhor tradução, porque eu não tenho conhecimento para isso. No livro que é Espiritismo, capítulo 1, Kardec tem um diálogo com um crítico, ou seja, uma pessoa que queria provar que o Espiritismo era falso. Qual a sua opinião sobre o esclarecimento que Kardec deu ao crítico sobre suas dúvidas? Né? Uma pergunta da Adriana. Bom, Adriana, na verdade, até no Livro dos Médiuns, Kardec pergunta se deveremos tentar convencer os céticos, né? Aquelas pessoas que não acreditam. E os espíritos respondem que depende do tipo da incredulidade. Se for uma incredulidade por sistema, ou seja, né, por condicionamento mesmo, por uma coisa que está arraigada na pessoa, que deveremos deixar essas pessoas sob a providência divina, que no momento oportuno elas irão ter a chance, né, de ter um momento espiritual mais elevado, em que pese o Espiritismo ensinar que é fora da caridade que não há salvação. Então não é fora da religião X, Y, Z, não é o rótulo religioso, mas apenas, como Jesus nos disse, né, o único critério que ele estabeleceu, né, na separação dos cabritos das ovelhas, ou seja, nessa salvação, entre aspas, né, que é mal traduzido, inclusive significa salvar, mas no sentido de salvar uma ovelha que caiu no buraco, não é? Salvar não quer dizer resolver todos os nossos problemas e ir direto para o céu, não. Salvar é ajudar, é socorrer, é livrar de um perigo, não é? É a melhor tradução. Então, essa salvação, nesse momento desse juízo geral, porque a Terra está passando, essa transição planetária de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, essa separação dos cabritos das ovelhas, Jesus estabelece um único critério, que foi o qual? O da caridade. Eu tive fome e tu me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e tu me vestiste, estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, estava peregrino e tu me hospedaste. Então Jesus faz da caridade o único critério. Então pode até ser ateu, pode até ser materialista, não é nenhum problema, desde que combata o egoísmo, que é o vício mais radical, é o vício principal, que está mais enraizado em nossos corações, segundo a questão 913 do Livro dos Espíritos. Então, Jesus pede apenas para a gente fazer o bem, não é também ficar só na boa intenção, não. Tem que fazer, tem que agir, não é? Então, não somente os bons pensamentos, não, nós temos que agir. Então, quando... Aí eles dizem justamente a Kardec, então buscai antes entre os mártires do trabalho, não é? Que encontrareis muitos, não é? Que estão com o coração aberto para receber as informações espirituais, não é? As verdades imortais. Então, nós sabemos que tem pessoas que estão abertas, estão aptas, e outras que não. Então, a gente vai, quando lê o livro que é o Espiritismo, a gente acha até Kardec um pouco duro, não é? Com o crítico, com o cético, porque ele, na verdade, sabe que é quase que uma perda de tempo, porque a pessoa não quer crer, né? É como, por exemplo, lá naquele James Randi, né? Aquele mágico lá que tem um programa de TV e tem ajudado muito, tem desmascarado muitos falsos médiuns, né? Então ele tem prestado um bom serviço para a humanidade, mas ele, por exemplo, lá a equipe dele é que faz a verificação do sistema. Então o Clóvis Nunes vai dizer que foi para lá um paranormal extraordinário, não médium, mas um paranormal japonês, e fez um fenômeno maravilhoso, mas como não era equipe isenta, era a equipe do James Randi, que não é contratada para verificar ou não, é contratada para desmascarar fraudes. Então, acreditando que tudo é fraude. Então, eles já partem do pressuposto que tudo é fraude. Não é? Então, eles, mesmo diante de um fenômeno patente, né, belíssimo, nós temos que descobrir o que é isso, como é que explicar isso, e diz que o paranormal xingou
em japonês, lá com todos os palavrões que ele conhecia, e saiu de lá chateado e não foi nem atrás de nada. Então, vejam que existe essa questão também da influência do observador no fenômeno, que isso já está comprovado, né, na física moderna, e nós temos, então, que compreender isso. A pessoa, quem não quer crer, por mais que você demonstre tudo, eles vão ter dificuldade, não é? Mas é como os espíritos dizem, quando o espírito se tornar crença comum, os outros, né, irão acreditar nele porque serão arrastados. É como você perguntava, quem é que já viu um vírus? Quem é que já viu no microscópio uma bactéria? Eu acho que raríssimas pessoas, né? Talvez 1% da população. Mas todo mundo acredita que existem vírus, mesmo sem nunca ter visto. Mas acreditam por quê? Porque nós já estamos condicionados, fomos criados numa sociedade, na educação, não é? Onde todo mundo acredita. Então, a gente não vai nem ser bobo de dizer, não, eu não acredito nisso, não. Então, é assim também com os fenômenos espirituais. À medida que a ciência for comprovando, não é? Aqueles que não acreditam se tornarão minoria e deixarão e não quererão mais ficar no ridículo. Pena o quê? Que as religiões, como são dogmáticas, como pegam a interpretação literal, acabam sendo alvo fácil das críticas dos ateus, dos materialistas, não é? Então, às vezes é preciso que esse edifício, não é, carcomido e velho seja abalado, seja destruído, para que se renasça, seja reconstruído em novas bases, em bases lógicas, racionais, científicas, como a doutrina espírita propõe, uma nova mentalidade. Mas sustentar, né, a Bíblia ao pé da letra, a própria Bíblia que tem várias contradições, né, inclusive pastores, né, como o Caio Fábio, que é um dos mais conhecidos, né, diz que, olha, a pessoa que for querer acreditar ao pé da letra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de maneira literal, ela vai ficar esquizofrênica, porque são muitas vezes incompatíveis. Então ele vai defender que temos que ler a Bíblia com os olhos de Jesus. Eu tenho que ler primeiro o Novo Testamento. E aí que saber que foi ali uma segunda aliança, não é? E ali todo aquele passado, muita coisa daquilo lá, foi revogado, né, pelo próprio Cristo. Emmanuel vai dizer que o Antigo Testamento é riquíssimo em informações, mas de caráter esfingético, né? Muito difícil de interpretação, de tradução, que nós, ocidentais, em pleno século XXI, muitas vezes não temos os elementos para fazer a melhor interpretação e tradução, como nos ensina Haroldo Dutra Dias, que fez a tradução do Novo Testamento, está terminando agora, só que faltou, não é, as cartas de Paulo, ele vai dizer que foi onde teve mais adulterações, e também o Apocalipse. Mas, pelo Conselho Espírita Internacional, fez uma tradução, não é, literária, ou seja, uma tradução fidedigna, e não espírita, não religiosa, não é, com vários pesquisadores católicos, protestantes, não é, e estudiosos que estão auxiliando, mas tentando buscar, então, a melhor tradução, como foi publicado pelo Conselho Espírita Internacional. Vale a pena conhecer. E em breve deve estar saindo a segunda edição, assim que tiverem sido traduzidas as cartas de Paulo e o Apocalipse por Haroldo Dutra Dias. Tem mais perguntas? Deixa eu ver mais aqui. Mais perguntas. São 10h20. Os espíritos podem tomar forma de animais? Pergunta que a Val. Pode sim, Val. Nós falamos aqui que o perispírito é plástico, não é? Então, eles podem assumir formas diferentes, inclusive de animais. É o chamado zoantropia, e uma das mais comuns, a licantropia, né? Forma de lobo, inclusive. Então vejam que essas lendas sobre lobisomens, essas lendas sobre vampiros, por exemplo, que sugam o sangue, que é o símbolo da energia vital, né? Vejam que elas não são tão fora de propósito, que espíritos podem assumir formas animalescas, né, e aparecerem para os médiuns, e causando muito temor, e eles passarem a acreditar e manterem essas lendas sobre o lobisomem. E os vampiros, né, quantos de nós não somos, né, visitados por espíritos, né, durante o sono físico? Quantas obsessões ocorrem durante esse momento do descanso do corpo? E mesmo no estado de vigília também, quantos processos de doação de energias, de vampirização, de sugar as energias. Veja que na Idade Média surgiu a teoria dos íncubos e súcubos, os espíritos que vinham fazer sexo conosco durante o sono físico, não é? E nós sabemos quantos processos dessa natureza acontecem assim. Então, o próprio André Luiz vai dizer que 2/3 de nós, ao dormir,
vamos nos situar em regiões espirituais menos elevadas, né? Mais inferiores, nos entregando a várias práticas menos felizes e onde são perpetrados, muitas vezes engendrados, né, planejados muitos crimes que irão ser cometidos aqui na Terra. Então, durante o sono, muitas vezes ocorrem esses processos também de vampirização. Então, eles podem assumir formas de animais também, mas nós podemos esclarecê-los na reunião mediúnica e induzi-los, né, a voltar àquela forma, porque muitos foram até hipnotizados por espíritos, não é, muito hábeis, apesar de espíritos maus, como no livro Libertação, de André Luiz, nós vamos ver um caso típico de licantropia, de uma senhora que ele se aproveita do sentimento de culpa dela para que ela assuma uma forma, não é, animalesca. Aqui tem a confusão, né, em torno das capacidades anímicas, paranormais e capacidades extra-espirituais, na verdade mediúnicas, né? Kardec não teria errado ao dominar os termos médium e mediunidade? Não deveria ter usado um termo mais lógico como extrasensitivo e extrasensibilidade? Na verdade, eu acho que a posição de Kardec foi tranquila, porque ele falou que nem todos nós somos médios, na verdade, né? Os médios são apenas alguns. Disse sim, né, os espíritos dizem que todos sentimos a influência dos espíritos, o que é diferente de mediunidade. Ser influenciado é diferente de ter mediunidade. E o terceiro ponto, ele chamou sim, na época, como não havia a palavra animismo, ele chamou até de homens elétricos. Está lá no livro dos médiuns, porque naquela época não sabíamos exatamente, até hoje a gente não sabe muito bem como é que é, né? A eletricidade. Então, ele utilizou, olha, são homens com esses fluidos especiais que eles podem produzir os fenômenos, e o próprio médium pode, né? O próprio espírito do médium pode trazer comunicações, não é? Como se passando por um espírito diferente, mas identificando ali o que realmente seria o animismo. E os homens elétricos seriam esses homens paranormais. Os sensitivos estão estudados aí pela parapsicologia, pela metapsíquica, não é? E tantos outros pesquisadores. Ok? Então, acho que porque na época realmente Kardec se voltou mais para a questão dos fenômenos mediúnicos, enquanto que Richer e o Heine, não é? Buscaram mais, deixavam de lado os fenômenos mediúnicos, enquanto que focavam mais nos fenômenos paranormais, porque cada um tinha uma busca diferente. E vejam também o próprio Jung, não é? Com fenômenos mediúnicos maravilhosos, ele próprio dizer que certo dia estava em sua casa e começou a perceber a casa invadida por vários espíritos, vários espectros, e ele vai inclusive desmaiar e vai escrever em 3 dias, compulsivamente, uma obra extraordinária também, que eu não me lembro agora o nome exato, mas que o Clóvis Nunes também cita, o Sermão dos Mortos, alguma coisa assim. Muito interessante, além da sua vida, da sua família, né? Ele vai revelar, por exemplo, que uma das teses dele de pós-graduação foi sobre a mediunidade de sua tia, né? Então, vamos ver várias informações de Jung e muitos outros pesquisadores que chegam também como os psiquiatras e outros psicoterapeutas têm chegado, por exemplo, à terapia de regressão a vidas passadas, a partir das vidas intrauterinas, né? Mesmo sendo muitos protestantes, como foi o caso da doutora Edith Fiore, né, e Morris Netterson, né, pesquisando a regressão à vida intrauterina, começaram a acessar conteúdos de vidas passadas e comprovar, não é, também essa realidade, inclusive crianças que, além de lembrar espontaneamente de existências anteriores, trazem marcas de nascença, trazem cicatrizes, trazem doenças ligadas ao fenômeno de sua morte na última existência, não é? Então, vejam, o que os budistas chamam de sanskaras, de cicatrizes na alma, fenômenos tão fortes que ficaram grafados então no perispírito e que podem se manifestar na vida atual também, comprovando, junto com os fenômenos das lembranças espontâneas, né, sobretudo em crianças, muitas vezes depois elas esquecem, né, porque é aquele período que a gente está mais facilmente desligado do corpo físico, né, sobretudo até os 7 anos, então é muito comum que crianças tenham, né, vejam os espíritos amigos, então tenham amiguinhos invisíveis. É tão comum que, se você chegar no psicólogo queixando-se que seu filho ou sua filha está
tá tendo um relacionamento com amigos invisíveis, eles vão dizer que isso é muito natural, que fique tranquilo, que toda criança tem isso, não é? Mas vejam que muitos de nós esquecemos. A minha esposa, ela achava que não tinha, mas quando a gente conversou com a minha cunhada, ela disse: não, Fernanda, você tinha sim uma amiga chamada... como é que era o nome dela agora? Me fugiu. Tinha o nome a Sandrinha. Você tinha uma amiga chamada Sandrinha que só você via, ninguém mais da família via. Não é? Então veja, mas com o passar do tempo, muitas dessas lembranças vão caindo no esquecimento, tá certo? Vamos ver mais aqui, perguntas. Então, já estamos com o tempo já no final, não é? Quero até que a Cris nos oriente sobre a questão do horário e da opinião aí do pessoal da rádio, se preferem que a gente avance um pouquinho mais. Mas vamos tentar buscar mais questões sobre esse assunto, aí vocês verem as críticas que são produzidas pelos materialistas, pelos religiosos sobre a doutrina espírita. O pessoal que está parabenizando aqui pelo trabalho, obrigado pessoal, nós aqui agradecemos pela oportunidade. A doutrina espírita que é maravilhosa, basta a gente estudar, basta a gente conhecer, não é? Mas a gente precisa saber se tem perguntas, não é? Tem uma pergunta aqui da Lena sobre a depressão, se ela é obsessão espiritual. Eu queria até que vocês postassem mais perguntas aí, pessoal. Quem estiver escutando a rádio, é só entrar no portal www.luzespirita.org.br. Lá você encontra o cliquezinho da Web Rádio Nova Fraternidade. Vocês tanto vai estar escutando, como vocês têm a opção de clicar no chat, né, para participar com as suas perguntas no canal onde vocês podem digitar suas perguntas para a gente responder aqui ao vivo, tá? Bom, ela pergunta se depressão pode ser obsessão. Pode ser sim, mas não é só obsessão. Nós temos um seminário completo sobre depressão e alegria de viver. É uma lista de reprodução com vários vídeos, está no YouTube, vocês procurem lá. E tem a gente explicando que existem causas biológicas, não é? Causas orgânicas, causas do sedentarismo, causas psicológicas, não é? Causas de sensibilidade mediúnica. Temos causas espirituais, sim, influências espirituais, não é? Enfim, uma porção de causas para a depressão que não estão somente a influência dos espíritos. Os espíritos muitas vezes só vão agravar, né, o próprio sentimento de culpa, às vezes inconsciente também agravando a depressão. Então a gente faz uma série de palestras, são cerca de 8 palestras só sobre depressão. Vocês encontram então no YouTube ou então em uma casa espírita que dispõe dos nossos DVDs, CDs e CDs de MP3, que a gente destina toda a renda para ajudar as casas espíritas, né? Então, você pode verificar isso depois, ok? Não vai dar tempo da gente falar sobre depressão. A Lena aqui está perguntando: eu e minha mãe sempre nos estranhamos. Em uma regressão, descobri que ela havia tentado me abortar. Ela pode querer continuar me abortando de sua vida até os dias atuais? Bom, é muito comum, né, nesses fenômenos de rejeição, que a criança registre, mesmo ainda na vida intrauterina, os pensamentos de sua mãe, de seu pai, quando não lhe desejam, né, quando aquela foi uma gravidez não planejada. A doutora Marlene Nobre, a presidente da Associação Médico Espírita do Brasil Internacional, ela vai trazer um caso muito curioso, né, que aconteceu no exterior, acho que na Escócia, de uma mãe que o bebê aceitava leite de qualquer outra fonte, menos do seu seio. E o médico vai perguntar: olha, o que foi que houve? Por que essa criança não quer amamentar com você? Aí ela vai dizer: olha, doutor, eu vou ser sincero com você, eu não queria que essa menina nascesse. Eu queria abortá-la. E eu só não abortei porque o meu marido desejava muito ter uma filha. Mas então a criança registrou, né, desde a vinda uterina, desde o início, então, aquele sentimento. E é natural que isso aconteça, que aquilo prossiga. Mas, como tudo, a gente pode e deve trabalhar aqueles conteúdos, aqueles significados e reconstruir, não é? Não é como alguns às vezes colocam na posição de vítima, né? Vejam só o que foi que fizeram de mim, né? O exposto Alberto Almeida, o querido médico lá do Pará, vai dizer que, né, nós temos que decidir, de perguntar o que é que nós vamos fazer com o que fizeram de nós, né? Entre aspas, né? Porque na verdade
a gente é que tem o controle e a gente pode trabalhar isso. Então aproveite para trabalhar essa questão, porque não é... Às vezes as pessoas dizem assim, eu brigo com minha mãe, com meu irmão, é porque a gente deve ter sido inimigo na vida passada. Não, nem sempre. Normalmente isso é uma exceção. A regra, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, é reencarnarem na mesma família, espíritos que têm afinidade, que têm um amor, que têm uma história já antiga. Né? É muito comum a gente reencarnar naquelas mesmas famílias, naquele mesmo grupo familiar, né? Daí porque até na Bíblia tem lá, né, a expressão eu castigarei esse povo até a terceira geração, né? E aí os tradutores vão dizer que não, a tradução correta não é até, mas é na terceira ou na quarta geração, mostrando que não é o neto nem o bisneto que vai pagar pelo erro do seu avô, que seria um absurdo, mas é que é o próprio avô, o bisavô, reencarnando como neto e sofrendo a lei de causa e efeito, né? Apesar que nós sabemos que o amor cobre a multidão de pecados, com muito amor seus pecados foram perdoados, nos diz Jesus. Então vejam que tem um fundamento. Então a gente pode ter essa questão, mas... a gente pode trabalhar essa relação devagarzinho, porque nós brigamos porque viver em família é muito difícil, né? Conviver é um grande aprendizado, é um grande crescimento espiritual. Aliás, o seu Antônio Alfredo Monteiro, que foi presidente do Grupo Espírita Paulo Estevão, lá em Fortaleza, a quem devo muito, e também da Federação Espírita do Estado do Ceará, onde tivemos a oportunidade também de frequentar e ajudar um pouco. Ele dizia assim, Nazareno, o espírito só evolui depois que casa. Como assim, seu Monteiro? O espírito só evolui verdadeiramente mesmo depois que casa. Eu disse, por quê? É porque só depois que a gente casa que a gente aprende a ter paciência, renúncia, tolerância, perdão, resignação. Né? Eu disse, então, seu Monteiro, então vou buscar que vai me casar para poder evoluir mais. Né? Então, é porque ensina a nossa Caroline Secundino Tregue que nós brigamos. Não é porque somos inimigos do passado, é porque ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. Se nós fôssemos anjos, fôssemos espíritos puros, nós não brigaríamos, né, com ninguém. Né? Então, é porque ainda temos ciúme, temos egoísmo, temos orgulho, temos inveja, uma série de problemas, né? Então por isso a gente briga com os nossos familiares. Mas aqui e ali também poderá reencarnar, por misericórdia de Deus, para a nossa felicidade mesmo, aquela pessoa a quem prejudicamos ou que nos prejudicou, que tinha uma grande mágoa, um grande sentimento de vingança, e vamos ter através do esquecimento do passado. Não é? Tem gente que critica também, não, eu não aceito porque eu esqueci o passado. Bom, leia o Livro dos Espíritos, lá tem no item do esquecimento do passado, tem 8 perguntas explicando com muita clareza por que vale a pena, como é bom a gente esquecer o passado, como é bom a gente recomeçar do 0 a 0, então, e poder ter uma oportunidade de refazer, né, de se libertar de muitos condicionamentos, de muitos remorsos, de muitos apegos, de muitos ciúmes, não é? De a gente começar uma vida nova, promovendo então um perdão, então, para muitos corações. A Helena está falando ainda que ainda tem dificuldades, né, com a rejeição ainda dessa pessoa e sonha sempre com ela odiando, né? O que fazer como espírito? Bom, a gente não deve ficar cultuando os maus pensamentos, não. Veja que Jesus nos ensina, não resistais ao mal, mas se alguém te bater uma face, oferece-lhe também a outra, ou seja, a gente deve combater o mal com outra face do mal, que é o bem. Então ele vai nos dizer, né? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, fazei o bem àqueles que vos odeiam, enfim, e continua. Então, certa vez, Buda estava ensinando aos seus discípulos como meditar. E um deles, né, muito jovem, chegou para o mestre e disse, Senhor, eu não consigo silenciar minha mente. Eu tento lá, mas fico sempre pensando nisso, naquilo outro. Eu não consigo silenciar minha mente. O que é que eu devo fazer? E dizem que Buda sorriu e disse, não há nenhum problema. Você pode pensar em qualquer coisa. Só não pense no macaco. No macaco? É aquele animal, o macaco, aquele... você pensa em qualquer coisa, só não pense no macaco. E aí ele achou estranho, retornou até a sua cela. E depois de 2 horas ele volta lá dizendo, mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então veja que quando a gente combate muito um pensamento, na verdade a gente está dando força para ele. Então tente substituir esses pensamentos, né, por leituras edificantes, por assistir palestras, participar aí do portal Luz Espírita, né, desses programas de divulgação, tanto material maravilhoso que a gente tem em DVDs, em CDs,
tantos expositores queridos, né? E obras maravilhosas para a gente estudar, fazer o evangelho lá, o trabalho no bem, porque mente vazia, oficina do mal. Então vamos substituir os maus pensamentos pelos bons e vamos então fazendo o que Jesus nos convida. Bom, meus amigos, nós já encerramos então as perguntas, né, que foram formuladas aqui pelo grupo, e vamos ver se mais tarde, quem sabe, Deus nos concede a oportunidade de continuar realizando essa palestra. Aqueles que tiverem mais dúvidas sobre essa análise das críticas ao Espiritismo, análise das críticas que são formuladas ao Espiritismo, que ainda pode, vocês podem fazer, podem encaminhar por e-mail para... Eu vou colocar aqui qual é o e-mail que a gente pode colocar da rádio aí, Cris? Do portal Espírita. Entra no site luzespírita.org.br, né? É o portal Luz Espírita. E vocês podem, lá no próprio portal, entrar em contato e encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida, ou de familiares ou de pessoas que você gostaria que a gente trouxesse alguma explicação. Confesso que tenho muitas limitações, mas faremos algum esforço para tentar respondê-las. E vocês então podem, o e-mail é atendimento@luzespirita.org.br. Então, atendimento@luzespirita.org.br, e eles encaminharão então para a coordenação aqui, e eles nos passam, e a gente pode talvez gravar mais um episódio desse tema tão interessante, que é a análise das críticas dos opositores à doutrina espírita. Então vamos encerrar, e como estamos agora já próximo ao Natal, nós estamos já agora entrando em dezembro, terminar com a poesia, e pergunto a Cris aí se a gente prefere que a gente faça a prece, ou se vocês mesmos, tem tantos trabalhadores aí capacitados, se vocês desejam realizar a prece de encerramento, ok? Então vou ler só a poesia, enquanto isso vocês respondem. É de Casimiro Cunha, psicografada por Chico Xavier, e chama-se Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho, e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe, sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo, sem os carinhos de um pai. Mas, escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Então, que esse Senhor maravilhoso, nosso mestre, modelo, guia, pastor de nossas almas, possa continuar nos abençoando, nos iluminando, nos deixando então essas lições belíssimas do seu evangelho de amor, e que os espíritos nobres, seus missionários, possam nos ajudar a compreender essas verdades com mais beleza, mais clareza, para que possamos nos tornar cada dia pessoas melhores, em toda parte. Isso, então a Cris vai fazer alguns agradecimentos antes de passar os horários da semana da programação e antes da prece de encerramento. Então, a gente devolve a palavra então para a Cris, para que ela então formule então os avisos e então encaminhe para a oração de encerramento. Quero então deixar aqui só o meu abraço, meu agradecimento, dizer que foi uma grande alegria poder estar com vocês, deixar o nosso site também. Lá vocês podem encontrar vários vídeos de nossas palestras, além do canal no YouTube. O site é www.nazarenofeitosa.com.br e o canal no YouTube, basta digitar youtube.com/Nazareno Feitosa. Tudo junto, lá vocês encontram quase 300 vídeos
atualmente, né? E sempre colocando mais, com dezenas de títulos de palestras espíritas diferentes sobre os mais variados assuntos, e talvez vocês possam encontrar algum material interessante para o estudo de vocês. Então deixa aqui o nosso abraço, nosso agradecimento, nosso reconhecimento e o nosso parabéns a toda a equipe do portal luzespírita.org.br e a equipe da Web Rádio Nova Fraternidade e todos os ouvintes que participaram conosco no estudo de hoje. Muita paz a todos.